Eu queria perguntar para vocês sobre as manifestações físicas desses seres, né? A gente teve uma entrevista muito legal com o Corey Goode na semana passada. Ele me contou sobre a pesquisa que ele teve contato lá nos Estados Unidos e que lá eles chamam estes seres que se plasmam em formas como sendo ultraterrenos, né? E aí ele comentou que eles conseguem plasmar corpos físicos, reais, e que eles tiveram acesso a um desses corpos físicos. Eles fizeram uma autópsia num corpo alienígena de um desses ultraterrenos, né, o governo americano. E aí, o que eles acharam lá que foi muito interessante é o seguinte, que eles abriram o ser, esse ser que foi plasmado, e quando eles foram olhar os órgãos que tinham dentro do corpo, eram órgãos não funcionais, que não tinham conexão. Então, por exemplo, você tinha uma garganta que não se conectava com o esôfago, nem com o pulmão, nem com o estômago. Eram órgãos que estavam arranjados de forma, digamos, cenográfica dentro desse corpo. E que depois de um certo tempo esse corpo se sutilizou de novo e desapareceu, né? Então eu queria perguntar se isso faz sentido do ponto de vista de vocês, se acontecesse então de vocês terem acesso a um corpo plasmado desse que vocês viram, o que se encontraria dentro deste ser? Se encontraria órgãos? Não se encontraria nada? Seria só uma massa, digamos, volumétrica, mas como se fosse um boneco, talvez? O que seria essa fisicalidade? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer com certeza absoluta é que seria impossível alguém conseguir pegar um corpo de um extradimensional. Uhum. É totalmente impossível. Porque eles se deslocam no espaço-tempo de uma maneira muito diferente da nossa. E quando a gente começa a pensar em alguma coisa, eles já sabem até o que a gente está pensando. Uhum. Né? Então, assim, sabe até o que vai acontecer no dia seguinte. A gente sabe disso porque às vezes eles falam, olha, vai chegar daqui a 2 semanas uma pessoa com tal característica, ela vai agir assim, assim, assado, para que isso de ruim não aconteça com ela, ajudem essa pessoa assim, mas vocês não podem falar isso. Então, eles têm essa noção total. Então, assim, eles não seriam pegos, né? Você não consegue pegar o corpo deles. Eles têm um tempo limite para ficar aqui densos e depois eles vão embora, Uhum. né? Então, assim, pegos eles não seriam. Então, eles se densificam, né? Como que é essa densidade, eu não sei. Não sei se o Rafa tem informação disso, mas eu não sei dizer se ele realmente está ali, se é o corpo dele mesmo que densificou, ou se ele é uma consciência que projetou alguma coisa que está ali na sua frente conversando com você, se é uma tecnologia dele, se é ele mesmo, né? Eu não saberia te passar a informação, mas o que eu sei dizer com certeza é que a gente não consegue, é impossível pegar um ser extradimensional, né? Ele sabe tudo o que você pensa, o que vai acontecer, não tem como passar a perna nele, né? Uhum. Tanto é que você está conversando com ele, quando você quer levar a conversa para um certo lado, às vezes, que você está tentando conduzir, você percebe na hora que ele já detectou para onde você está tentando e ele vai levando para onde ele quer levar. Uhum. Né? Então, assim, nesse sentido. Então, eu não posso falar do ultradimensional dele, né? Ultra-humano. Ele usa... Eu achei que talvez pudesse ser a mesma natureza de ser. Mas imagino que não, porque ele falou isso, não falou? Falou. Ele falou que o governo americano teve acesso a esses corpos, desses ultradimensionais, mas que é um conceito parecido. Então, é um corpo plasmado. Ele seria um transmorfo, digamos assim, uma energia que se transmorfa e pode assumir uma característica de um Grey, por exemplo, de um Pleiadiano, de um Arcturiano e até de naves mais complexas. Mas é que eles tiveram acesso a um corpo de um ser tipo Grey. Quando eles foram abrir esse corpo, os órgãos não se encaixavam. Eram órgãos internos. Como se ele fabricasse uma casca, né? Pra Exatamente. Ele usar. No caso, se a gente for falar do próprio Bilu apenas, né? O Idbel, apenas nós dois aqui, nós tivemos diversas conversações com ele que ele apareceu de maneiras distintas, né? Então tem vezes que ele aparece pequenininho, mais escuro, andando, né? Isso foi a primeira vez até que minha esposa estava presente também, que ela nunca tinha visto, não participava disso, viu, né, uma coisa pequenininha passando, se assustou pra caramba com aquilo ali. Era desse jeito. Tem outras vezes que ele aparece do seu tamanho, você olha o rosto dele, parece que tem uma nuvem que você não consegue enxergar detalhes do rosto,
né? Tem vezes que aparece como ele apareceu, às vezes em alguns vídeos que vocês podem ver, tem gente que fala, parece que ele tá aí com um capacete, mas se você prestar atenção, tá transparente esse capacete, você consegue ver o que tá lá atrás dele. Tem vezes que ele vira uma nuvem, subindo a árvore, toma uma forma. Uma massa. Uma massa. A gente viu um vídeo desse. Que o Rutan, né, ele deve ter analisado. E eu tive uma experiência que para mim foi muito marcante, que foi a vez que eu vi que parecia mais humano. Ele parecia um jovem de uns 13, 14 anos, bem clarinho, branquinho, com os olhos um pouco puxados, assim, bem magrinho, mas fortinho. Mas foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, assim. Eu nunca vi nada tão bonito na minha vida, assim. Quando eu olhei para aquilo ali, toda vez que eu lembro daquilo, é muito marcante a cena para mim, assim. Então, antes eu sempre via uma coisa tampando o rosto. Esse dia que eu vi mesmo, vi os olhos, vi os detalhes, era algo muito bonito. Então, eu não sei se ele toma a forma que ele quer, ou se ele tem uma forma original e seria essa, por exemplo, que eu vi. Uhum. E se as outras, né? O que quer dizer as outras formas, né? Porque a maneira até dele falar, quando ele fala com a voz mais baixa, quando ele fala com a voz mais grossa, quando ele cresce de tamanho, tudo são códigos vibracionais que eles estão passando pra gente. Então tem um significado, são mensagens que ele está mandando pra gente. Cada frase que a gente pega de uma conversação, se você escutar aquela frase, você vai ver que ela tem vários sentidos para você. É como se ele passasse um texto inteiro naquela frase. E um ano depois você escuta aquilo, você vê que tinham códigos ali do que você vivenciou. Então, assim, eles têm uma sabedoria muito diferente. Então, eu não sei se eles têm uma forma original apenas ou se ele vai aparecendo como quer. Eu não tenho, né? O Rafael pode falar, talvez, das... Sim. Tenho lá minhas dúvidas, se seria possível os nossos parceiros das 49 raças com essa biotecnologia, porque nós entendemos que eles manipulam a frequência de luz. E como eles atingiram essa frequência de vida eterna, eles não perderam o corpo. E nem vão perder por uma bobeira dessas. Eles aparecem aqui e de repente morrem aqui. Não. Eles estão a anos-luz de distância tecnológica, de conhecimento, de evolução. Jamais correriam esse risco, né? Então, tenho minhas dúvidas. Se esses corpos foram encontrados pelo governo americano, por grupos de pesquisa, podem ser corpos de raças planetárias. Até mesmo tecnologias, porque a gente sabe que alguns desses seres, Greys e outros, são inteligências, digamos, artificiais e que, na verdade, não é uma entidade biológica com espírito como nós conhecemos. Alguns desses seres são entidades artificiais. Como biorobôs. Então, se esses seres foram encontrados e feita autópsia neles, teria que ter provas contundentes de que houve uma materialização realmente, se esses corpos desapareceram realmente. Então, fica muito no nível abstrato, né? Especulativo. Especulativo. Então, se nós temos experiências com eles, podemos afirmar pela nossa experiência e não em especulação. Porque nós vivenciamos, né? Eu também tive experiência de vê-lo, não só o nosso amigo Idibel, mas outros que também estavam se manifestando para nós em vários momentos, para o grupo todo, né? Eu pude vê-lo realmente mudando de forma, de tamanho, de aparência, mas é uma manipulação dos feixes de luz que ele pode densificar ou acelerar a frequência vibracional do seu corpo pela sua própria vontade. Então, assim, que tecnologia é essa e que evolução é essa de um ser que pode manipular a sua própria imagem, a sua própria forma física ou energética da forma como ele quer? Isso eu pude ter experiência na minha frente, quando ele apareceu para mim, fisicamente, estava pequenininho e ficou com quase 2,10 metros de altura na minha frente. E o rosto dele mudava, transfigurava. Eu via uma energia, conseguia ver traços, mas depois desaparecia. Eu vi ele mudar a aparência da vestimenta dele. Uma hora estava de uma cor, depois mudava para outra cor. Eu via luzes acendendo no corpo dele, nos centros de energia, no cardíaco, no frontal. Então, como que um corpo físico de um ser pode gerar luz? E isso a gente está pesquisando também. E como que um ser que vem de outra dimensão, de uma outra realidade, que não é física, eu pude presenciar ele batendo os pés no chão e pude escutar ele respirando nosso oxigênio. Então, peraí, ele está respirando o nosso ar, interagindo com essa terceira dimensão, com essa matéria. Ele pode até se alimentar se ele quiser. Ele pode interagir com o ser humano, abraçar você.
Ele pode estar aqui, mas ele tem, com certeza, a capacidade de interagir não só nessa dimensão e mudar de forma, como muitos já viram ele aparecer no Egito, por exemplo, com a aparência, né, de uma pessoa do Oriente Médio, em outras regiões como um negro, né, descendente africano, em outras regiões como caucasiano, como europeu, como nórdico, como indígena. Tive um amigo meu que viu ele como um índio. Então, assim, por que isso é possível? Como é que eles alcançam esse nível, né, de conhecimento e habilidades? A gente está muito longe ainda cientificamente para entender como que ocorre esse processo. Então, tudo é possível, mas se eles estão nesse nível de tecnologia e conhecimento, seria muito difícil eles morrerem e deixarem o corpo deles aqui para um experimento, né, para uma autópsia de um governo. Então, pela nossa visão, podemos estar errados, né? Mas se esse corpo realmente foi encontrado, pode ser de uma raça ou de uma inteligência não biológica.